Olá, sejam bem-vindos ao canal Bandnet News. Se inscreve, deixe o comentário e likes para fortalecer o canal. Áudio com efeito 8D. Use fones de ouvidos para ouvir a matéria em 8D. Bem, vamos começar pela Baixada Fluminense. Operação desarticula grupos de milicianos na Baixada Fluminense e prende 9 pessoas. Por Bandnet News. 9 pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, dia 20, em Nova Iguaçu, durante a Operação Cerâmica, realizada pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, DHBF. Entre elas está um policial militar. Os agentes cumprem desde cedo 13 mandados de prisão e 50 de busca e apreensão. A investigação da especializada começou há 5 meses, a partir do alto número de homicídios praticados por milicianos nos bairros Cerâmica e Floresta. Durante as investigações, os policiais apuraram que a disputa entre os grupos deixou de 10 a 20 mortos na região. Entre os 9 presos está Igor de Souza, vulgo Igor Russo, que era o líder de um dos grupos, e o cabo da PM Carlos Eduardo de Moraes Corrêa, lotado no 15º BPM, Duque de Caxias, que deverá se apresentar na DHBF nesta quarta-feira. Segundo o titular da DHBF, Moisés Santana, havia um grupo de milicianos na região que se dividiu após a disputa por lucro. Havia uma disputa entre grupos milicianos que, inicialmente, eram aliados e se tornaram rivais. Eles estavam disputando o controle de pontos de lucro, principalmente a segurança do condomínio Minha Casa, Minha Vida, que estava sendo construído na região, e passaram a se matar, afirmou o delegado. Santana disse ainda que, além dos homicídios, os grupos praticavam extorsão a moradores e roubo de veículos. Durante as investigações, localizamos 3 locais de desmanche que deviam ter cerca de 50 veículos, entre peças e carcaças. Grande parte deles constava como sendo roubados, ressaltou o titular da especializada. A Polícia Civil localizou ainda um cemitério clandestino utilizado pelos criminosos. Uma pistola calibre 765 e celulares foram apreendidos. Ainda, pela Baixada Fluminense, traficante trem, TCP, vira inimigo número 1 do CV na Baixada. O traficante Leandro dos Santos, o trem, ainda sem mandado de prisão conhecido, processo na justiça ou recompensa pedida pelo Disque Denúncia, virou a dor de cabeça para o Comando Vermelho, CV, na Baixada Fluminense. Há quase 2 anos expulsou a quadrilha de Fernandinho Beiramar do Barro Vermelho, em Duque de Caxias, mudando o nome da comunidade para Barro 3. Ele conseguiu se aliar a Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão e o 3º Comando Puro, TCP, e passaram a controlar não só o Barro 3 como também o Morro do Machado e São Leopoldo, em Belfort Roxo e o Danum, em Nova Iguaçu. Para piorar, cobiça outras áreas do CV em Caxias como o Complexo da Mangueirinha, Vilas Vila Operária Ideal, Lixão e o Parque das Missões. Há boatos de que até se uniu a milicianos para expulsar o CV de Nova Iguaçu. Ainda, pela Baixada Fluminense, policiais militares do 21º BPM foram confrontados por criminosos durante uma operação na comunidade do Embaixador, São João de Meriti. Termina com prisão e um deles, armado com uma pistola, ficou ferido, foi socorrido, mas não resistiu. Outro foi preso com uma granada. Registro realizado na DHBF. Agora voando para a zona norte do Rio de Janeiro. 2 criminosos são presos no Complexo do Chapadão. Caso foi encaminhado ao 27 Indicador Ordinal Feminino DP na Vila da Penha. 2 criminosos foram presos, por policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque, no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio, na manhã desta quarta-feira. Com eles foram apreendidos um fuzil AK-47, munições, uma granada, rádios transmissores e 576 pinos de cocaína. O caso foi encaminhado ao 27 Indicador Ordinal Feminino DP. O Complexo do Chapadão é um complexo de favelas localizado entre os bairros de Costa Barros, Pavuna, Anchieta, Guadalupe e Ricardo de Albuquerque, todos na zona norte do município. Agora voando para SP, São Paulo. Delegado é baleado e namorada encontrada morta em apartamento após briga. Por Bandnet News. Professor de tiros e defensor do armamento para defesa pessoal, Paulo Belinski já alega que namorada atirou contra ele e se matou após ler mensagem em seu celular. Polícia suspeita de feminicídio. O delegado gadonista da Polícia Civil Paulo Belinski foi encontrado baleado em seu apartamento, na manhã desta quarta-feira, em São Bernardo do Campo, São Paulo. No mesmo lugar, foi encontrado também o corpo de sua namorada, identificada como a modelo Priscila Delgado de Barros,
de 27 anos. Investigadores da própria Polícia Civil suspeitam de feminicídio, mas Belinsky já alega que ela atirou contra ele e se matou após ler mensagem em seu celular. Além de delegado, Belinsky também é professor de tiro e defensor do armamento da população para defesa pessoal. Ele gravou um vídeo no TI de um hospital, onde está internado em estado grave, em que conta a sua versão da história, a de que ela teria disparado contra ele e se suicidado após ler uma mensagem em seu celular. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirmou que a Corregedoria da Polícia Civil vai investigar o caso. O prédio em que o crime ocorreu é o mesmo em que o ex-presidente Lula reside. Segundo informado por sua assessoria de imprensa, ele não estava em seu apartamento no momento do crime. Enquanto isso, na região metropolitana do Rio de Janeiro, um dia após a morte de João Pedro, PF faz nova operação e apreende material utilizado pelo tráfico no Salgueiro. Por Bandinet News. A ação aconteceu com o apoio de helicópteros do GAM da Polícia Militar. Um dia após a morte do estudante João Pedro Matos Pinto, agentes da Polícia Federal, com o apoio do Grupamento Aeromóvel, GAM, da Polícia Militar, apreenderam um material utilizado pelo tráfico no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na manhã desta terça-feira. De acordo com a PF, a ação teve como objetivo apurar denúncias de que traficantes estariam utilizando uma casa no Alto da Mata do como apoio para o tráfico na região. Na ação, os policiais localizaram o ponto estratégico que permitia aos suspeitos visão privilegiada da região, inclusive com monitoramento de ações policiais e rota de fuga para os suspeitos. No local, foram localizados e apreendidos diversos materiais, armas, drogas, munições, carregadores, roupas camufladas, entre outros. Os materiais apreendidos foram levados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro e serão objeto de futuras investigações. Agora vamos para a zona norte do Rio de Janeiro. Firmas do CV recebem investimento para combate chefão do TCP. Por blog Crimes News. Mesmo com a perda de membros importantes na facção do Comando Vermelho, na última operação do golpe no Complexo do Alemão na zona norte do Rio de Janeiro, a liderança começou a flertar com os contra-ataques em áreas de TCP. Entre os mortos dentro do Complexo do Alemão, estava um traficante importante para a facção conhecido como Oliver. Ele não era apenas um líder do tráfico em várias comunidades, bem como fornecia muitas armas para a facção, e atuava como matuto para a mesma. Mesmo falecido, seu grande arsenal ficou distribuído pelo Rio de Janeiro, entre a Baixada Fluminense até a Costa Verde Carioca. E segundo informações, também como forma de vingança, irão utilizar esses fuzis para dar uma resposta para os principais rivais, o Terceiro Comando Puro, bem como retomar territórios estratégicos para a facção. Primeiramente irão reforçar as comunidades que vêm sendo ameaçadas pelo TCP há tempos, como as comunidades do Lixão, Vila Ideal e Mangueirinha, em Duque de Caxias. Comunidades que também contou com crias pulando para o lado do Peixão. Para o lado norte de Caxias, pretende reforçar as comunidades da Vila Operária, TIC, para o PB Rodrigues Alves, pertencentes ao bonde da Parma, e também são ameaçadas constantemente pelo TCP. E por último, segurar as comunidades da Beira-Mar, Parque das Missões, Jardim Gramacho, Santa Lúcia e Parada Angélica. Alvo dos principais inimigos da facção atualmente, os traficantes conhecidos pelos apelidos de Trem e de Austin, ambos pularam para o TCP. O trem feriu o ego do Comando Vermelho, roubando todo o lucro do Barro Vermelho, Parque das Missões e adjacentes do Jardim Gramacho, quando ficou sabendo que teria que entregar o cargo de frente, óbvio, sabendo que iria ser passado em seguida. O prejuízo calculado na época foram de R$ 3 milhões, além de 55 armamentos da facção, distribuídos entre fuzis, submetralhadoras e pistolas. Um prejuízo incalculável na época, porque eram produtos que acabariam de ser adquiridos. Para piorar a situação, não só pulou e levou muita coisa, como convenceu mais de 20 crias e na companhia do de Austin, como é chamado, segurou a comunidade do Barro Vermelho com reforços do Gogó, Machado e Guaxa em Belford Roxo, e por lá se encontram até hoje, mudando o nome da comunidade para Barro 3. Em alusão à nova facção. Entretanto, as diretrizes do CV entendeu que ele não iria ficar por muito tempo no Barro Vermelho, cercado de áreas fortes da facção, e uma hora ou outra, iria perder tudo novamente. Mas se enganaram. Com apoio dos novos comparsas da facção e investimento alto da Parada de Lucas, avançaram para Santa Teresa, e fizeram uma união com as firmas do Gogó, Guaxa, Machado e São Leopoldo. Mesmo mexendo com uma ala do CV em Belford Roxo,
ainda não foram levados a sério, e finalizaram até o momento, ajudando os milicianos a expulsar o CV de Nova Iguaçu. Em seguida, comprando as comunidades para um grupo que estava isolado numa área forte do CV em Caxias. Fez muita coisa nos últimos meses, e feriu o bolso de muito ronca da facção. Por fim, o TCP tenta até hoje fazer a cabeça de mais e mais crias do lixão e Vila Ideal após a morte do Chalinho, para ficar mais fácil para entrar na comunidade. E o grupo do Barro Vermelho tem porcentagem nessa missão. Parece que o CV vai acordar depois de tudo isso. Lembrando que até próximo ao Complexo do Alemão, onde o TCP tentou botar os pés, dessa vez no Morro do Adeus em Bom Sucesso, uma terra que é considerada como prometida para o CV, além de estarem flertando com as milícias do Quitungo e Guaporé, próximo ao Complexo da Penha. Vamos aguardar. E agora, vamos para a zona oeste do Rio de Janeiro. DH faz operação contra a milícia de Realengo que matou jovem de 19 anos. Por Bandinet News. Nariz do Batã, Ada, é baleado e preso. O traficante Rafael da Silva Torres, o nariz da comunidade Batã, em Realengo, na zona oeste do Rio, foi baleado durante uma perseguição policial em Sulacap. Os alvos da investigação e a respectiva função na quadrilha. Nariz foi preso e está sob custódia no Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Ele é suspeito da morte de um rapaz no ano passado. A vítima morava em uma favela dominada por uma facção rival a de Nariz e o traficante acreditava que ela estava passando informações para os inimigos. Enquanto isso, na zona norte fluminense, por Bandinet News, tráfico do TCP mata jovem inocente em Conceição de Macabu. Uma jovem chamada Samila Santos foi assassinada no bairro Rodia, em Conceição de Macabu, no interior fluminense. De acordo com os moradores, cerca de 10 disparos foram ouvidos na localidade. Segundo relatos, a vítima foi executada por traficantes do 3º Comando Puro, TCP, por ela morar em bairro dominado pela Amigos dos Amigos, ADA. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, IML, de Macaé. O laudo da perícia apontou hemorragia cerebral e torácica. Os ferimentos foram no crânio e tórax. As investigações estão sob o comando do delegado Jorge Veloso, titular da 122ª Delegacia de Policial. Ainda não há pistas sobre a autoria e motivação do crime. Ninguém foi preso. Gostou do vídeo? Se possível, ative o sininho e compartilhe nas redes sociais para ajudar no canal.